Existe um cara, um amigo meu, que eu gosto bastante dele, só que ele fala que a evolução não tem base. E agora eu vou refutar esse cara até ele cansar. Qual foi o último evento de mudança de espécie que afirma a macroevolução que alguém observou diretamente em laboratório ou na natureza? O El, um amigo meu, ele é totalmente contra a evolução, cara. Enfim, bora refutar o primeiro argumento que ele me ofereceu. Muito bem, El. Em eventos de surgimento de novas espécies já foram observados, tanto em laboratório quanto na natureza. A mosca das frutas, populações isoladas em laboratório, se tornaram incompatíveis na hora de se reproduzir, configurando especiação. Eu posso citar aqui também girassol, uma nova espécie formada por hibridização e duplicação cromossomática observada na natureza, entendeu? Peixes, ciclídeos do Lago Vitória, lá na África. Centenas de novas espécies surgiram em poucas gerações, na verdade, em milhares, né? Isso foi documentado ao vivo. Eu poderia citar aqui a bactéria E. coli, experimento de Lenzisk, eu nem sei nem falar o nome dele, é Lenzisk. Evolução de uma nova capacidade metabólica, citrado em oxigênio, uso de citrado em oxigênio, um marco de inovação evolutiva nunca antes presente. Então, a macroevolução não precisa de milhões de anos invisíveis, já temos registro direto de especiação acontecendo. Primeiro ponto caiu. Agora bora derrubar o segundo pilar que ele mandou. Bora ler aqui o que ele me mandou. O domínio de milhões de anos. Por que isso acontece? Por que tudo tem que ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos? Enfim, olha o que ele fala. A ideia de que processos naturais, como a evolução, mudanças geológicas, precisam de milhões de anos para acontecer, não é algo que tenha surgido por acaso, mas está profundamente enraizado nas origens da geologia moderna. Vamos lá, bora refutar mais um pilar. Ele falou, né, o meu amigo El. Enfim, é uma coisa aqui bem clara. A gente está se atacando no campo das ideias. Pessoalmente, a gente não tem nada um contra o outro, tá? A gente é amigo, tá? Só pra te falar, isso daqui não é um ataque pessoal. Nossa, eu vou acabar com o El, vou despedaçar ele. Não, isso daqui é só argumentativo, tá? Enfim, ele fala que isso é uma invenção. Enfim, mas ele está errado. A ideia de que a Terra e a vida tem bilhões, trocentos, não sei quantos, e tralá de anos, não veio da filosofia, mas de evidências empíricas. Datação radiométrica mostra que rochas, meus amigos, meteoritos e fósseis têm idade na casa de milhões a bilhões de anos. Isso é física nuclear. Ele quer me negar na minha cara a física nuclear. Isso é quase um negacionismo, se não for um negacionismo. Cara, ele é meu amigo. Eu não gostaria de chamar ele de negacionista. Eu não gostaria de ofendê-lo dessa forma. Enfim, eu gosto bastante dele. Enfim. Cara, isso é física nuclear. Não é opinião de geólogo, cara. Sequência de sedimentos, fósseis em ordem cronológica, marca de processos lentos, como a formação de estalactite. Ou você pensa que estalactite se forma do domingo para a sexta? Pelo amor de Deus. Forte transição. Varvitos, cara, eu não sei se eu posso mostrar aqui, mas tem um cara que lhe mostrou a transição do Australopithecus de bípede para terrestre, cara. Eu não sei se eu posso mostrar aqui, vou mostrar uns trechos do vídeo do cara aqui. Pera aí. Cara, a luz de estrelas distantes demora milhões de anos para chegar até nós. Cara, um planeta a 66 milhões de anos
de luz daqui, vai ver os dinossauros daqui, cara. Enfim. Enfim. Enfim, a taxa de mutações e a divergência genética entre espécies sabáticas com escala de milhões de anos. Milhões de anos não é dogma, cara. É conclusão convergente de várias ciências independentes. Física, geologia, biologia, astronomia. Não é dogma. Não é dogma, cara. Bora para a próxima refutação. Esse paradigma uniformitarista se tornou tão influente que as ciências naturais passam a ter dificuldade em conceber qualquer outro tipo de explicação que envolvesse processos rápidos ou curtos. A ideia de milhões de anos virou quase uma necessidade teórica e quase um dogma. E a noção de tempo curto foi gradualmente descartada em contextos científicos. Quando a datação radiométrica e o método científico começaram a ser desenvolvidos, as datas de milhões de anos começaram a se encaixar naturalmente no modelo evolutivo, e as evidências fósseis foram interpretadas sob essa ótica. O problema, qual é o ponto, é que a ciência se tornou acostumada a considerar essas datas como dadas, sem uma discussão crítica contínua, ou seja, jamais foram questionadas. Vamos lá. O uniformitarismo de nossa, o nomezinho que eu não estou acostumado a ler. Lian. O uniformitarismo de Lian, eu não estou acostumado a ler o nome dele. Não estou acostumado com esse tipo de nome. Por isso que eu tive dificuldade para ler. De fato, foi uma proposta inicial. Mas a ciência nunca deixou de considerar eventos rápidos e catastróficos. Hoje sabemos que grandes impactos, erupções gigantescas, extinções em massas mudaram a forma da Terra. Entendeu? Teve lá dos dinossauros, teve extinções que 90% da vida sumiu. E estamos provocando a próxima extinção em massa, cara. Mas enfim, isso é um ponto do vídeo. Ou seja, processos rápidos também são parte do meio científico. Milhões de anos não são necessidade teórica. Não é porque precisa ser encaixado à força. Não, eu falei que tem milhões de anos, então tem que enfiar isso goela abaixo. Não, não é isso, cara. Não é isso. As escalas de tempo vieram de medidas independentes, datação radiométrica, vários métodos diferentes, consistentes entre si, decaimento nuclear, que é física testando em laboratório, astronomia, entendeu? Enfim, luz de galáxias distantes, viagens milhões de anos até aqui, geologia, formação de montanhas, recifes, fossas em camadas sucessivas, enfim, em todas as áreas convergem para a mesma conclusão: escalas imensas de tempo. Não é aceitação cega. Tipo, um cara não chegou ali e falou: eu acho que tal coisa aconteceu há 300 milhões de anos, bum, colocou lá. Não, não é isso, cara. Enfim, a ciência questiona tudo, tá? Métodos de datação são contestados, enfim, são recalibrados e comparados entre si. Idades radiométricas batem com idades obtidas por camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida, que se acumulam ano após ano. O texto diz: jamais foram questionadas. Isso é mentira. A ideia de uma Terra jovem já foi visão dominante até o século XVIII, mas foi abandonada não por filosofia, mas porque as evidências, forças, camadas, radioatividade, astronomia mostraram ser insustentáveis. Mais um pilar quebrado. Bora refutar a próxima parte do que ele falou. Mudanças, grandes mudanças paradigmáticas na história da ciência, como relatividade ou física, levaram tempo para ser aceitas.
porque no início os cientistas estavam profundamente enraizados nas ideias anteriores. O mesmo ocorre com o paradigma da evolução gradual, baseado em milhões de anos. Desafiar isso não envolve apenas novas evidências, mas também questionar o modelo inteiro. Modelos, né? Questionar os modelos sobre o tempo, a evolução e a natureza dos processos naturais. Muito bem. Relatividade quântica não derrubam as evidências anteriores. Quando Einstein surgiu, ele não mostrou que Newton estava sob um dogma e errado, mas que Newton era um caso limitado de leis mais amplas. O mesmo na quântica. A física clássica continua válida em muitas escalas, ou seja, novos paradigmas só vencem quando explicam melhor as evidências. A escala de milhões de anos não é modelo teórico, é dado experimental. Diferente de paradigmas filosóficos, né? A ideia de tempo profundo é sustentada por múltiplas linhas independentes. Radioatividade, idade das rochas, força, astronomia, luz de estrelas a milhões de anos-luz, geologia, processos lentos observados hoje, formação de montanhas, recifes, fósseis, camadas sucessivas, genética, divergência entre espécies, bate com essas escalas. Não é apego ao paradigma, é convergência de dados obtidos, né? Você vai ter ali uma convergência de dados, todos vão ter os mesmos dados, porque você meio que tem uma precisão muito grande, cara. Cara, se todos os dados que eu apresento dão convergência, porque tem um acerto muito grande, cara, pelo amor de Deus. E a ciência não tem medo de mudar. Se houvesse dado sólido que a Terra tem poucos milhares de anos, seria uma revolução maior que Einstein, só que ninguém conseguiu provar tais dados. Muito pelo contrário. Quanto mais a ciência avança, mais confirma as escalas longas. Próximo pilar que eu terei que derrubar. Agora, onde entra o dogma aqui? O dogma não está no conteúdo científico em si, mas em como as narrativas que formam esses modelos filosóficos. Para analisar de forma melhor o dogma do ficismo, para ver o que ele falou na visão magia do ficismo, você tem ideia de que o desenho inteligente ou a ordem universal são absolutos. Nesse caso, qualquer tentativa de explicar a vida ou a natureza por causa aleatória é inaceitável ou visto como heresia filosófica. O design e a tendencionalidade são inquestionáveis. Também tem o dogma do caos e do materialismo. Por outro lado, os defensores da evolução e da visão materialista do universo tendem a apresentar o caos e a aleatoriedade como se fossem princípios incontestáveis e fundamentais. Aqui o dogma não está na ciência em si, mas nas interpretações filosóficas de qualquer explicação baseada em design ou finalidade é inviável ou falsa. A aleatoriedade ou materialismo é dado como absoluto. Em qualquer outra forma de interpretação é visto como desconfiança ou ceticismo. Muito bem, ele cometeu um erro. Ele coloca evolução e materialismo como se fosse dogmas equivalentes a crenças rígidas. O dogma é algo aceito sem chance de ser contestado. A ciência é um modelo que só é aceito quando é testado, confirmado e útil. Enfim, e se surgir evidências contrárias, a teoria é revista ou descartada. A evolução darwiniana, por exemplo, já foi modificada desde Darwin com mutações, seleção sexual, deriva genética. Isso mostra que não é dogma, mas ciência em constante revisão. O dogma do ficismo não é equivalente ao dogma da evolução. Dogma da evolução entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Já foi modificada desde Darwin. Enfim, com genética, mutações, seleção sexual, deriva genética. Na época de Darwin, a gente não tinha noção de genética, cara. Enfim, isso mostra que não é dogma, mas sim ciência e constante revisão. O dogma do ficismo não é equivalente ao dogma da evolução. O texto tenta colocar os dois como dois lados, né, da mesma moeda, igualmente dogmático, só que é uma diferença fundamental. O fixismo ou criacionismo parte de uma conclusão fixa. As espécies são imutáveis ou são design inteligente e rejeita qualquer dado contrário. A evolução parte de dados observáveis, fósseis, genética, embriologia, anatomia comparada.
entendeu? Observação de novas espécies em tempo real e constrói uma explicação. Se as evidências mudam, a teoria muda junto, ou seja, não é dogma. Ou seja, não é dogma, cara. Ele também fala no texto, caos e aleatoriedade como princípio fundamental. Isso é caricatura. A teoria da evolução não diz que é tudo aleatório. A mutação genética é processo aleatório. Seleção natural, processo não aleatório porque favorece variantes que aumentam a sobrevivência e reprodução. Entendeu? Logo, não é o caos puro. É uma combinação de variação mais filtragem ordenada. Entendeu? Tem uma coisa, materialismo científico e materialismo filosófico. O texto mistura materialismo científico, trabalhar com causas naturais, testáveis e observáveis, com materialismo filosófico, negação de qualquer transcendência. A ciência só usa causas naturais porque são as únicas que podem ser testadas. Isso não é dogma, é meta. Você não tem como testar algo metafísico, cara, pelo amor de Deus. Enfim. Tu não consegue testar um fantasma. Se é que existe fantasma, né? Aí sai do campo científico, entra na filosofia, né? Religioso. O ceticismo não é dogma, é ferramenta. Qualquer explicação baseada em design é vista com desconfiança ceticismo. Sim, porque não apresentam evidências estáveis. A ciência não trabalha com pode ser sem teste. Enfim. Não, aí seria dogma, cara. Bora pro próximo pilar. Ai, tô até cansado. Olha o que ele fala, ambos os lados, cientificismo ou a filosofia do caos, apresentado no caso da biologia pela evolução de Darwin, acaba se tornando de alguma forma dogmáticos. Eles não são teorias, são visões de mundo, que filtram a realidade de acordo com um conjunto específico de pressupostos. Cada lado pega uma parte da verdade e a utiliza para forçar sua narrativa, mas muitas vezes excluindo ou distorcendo o que não se encaixa nessa visão. A grande questão filosófica que está em jogo é se há possibilidade de superar esse impasse, ou se a ciência e a filosofia vão continuar refletindo essa divisão de forma dogmática. Será que podemos desenvolver uma visão de mundo que não seja fundamentada no caótico ou fixista, mas que aceite que tanto a ordem quanto o caos são forças presentes no universo, na vida, uma visão mais integrada que seja a vida do universo, com uma interação entre princípios da ordem e aleatoriedade? Poderia ser o primeiro grande passo. Esse texto coloca o fixismo e a evolução como se fossem dogmas equivalentes. Ele depois propõe uma visão integratória, como se fosse a saída. Isso parece bonito, mas esconde vários erros lógicos científicos. Vamos refutar. Falso equilíbrio. Os dois lados são dogmáticos. O texto começa a falar do falso equilíbrio. Coloca o fixismo e a evolução no mesmo patamar, como se fossem visões de mundo igualitárias, igualmente válidas e igualmente dogmáticas, mas não são comparáveis. O fixismo começa com uma resposta pronta. As espécies foram criadas e não mudam. E descarta a evidência contrária. Isso é dogma. Evolução é construída a partir de dados observáveis, fósseis, DNA, anatomia comparada, biogeografia, e percepção observada no laboratório na natureza. A teoria evolutiva já mudou diversas vezes conforme as evidências surgiram. E ciência, dogma imutável. Ciência é revisável, logo não dá para colocar os dois no mesmo saco. Evolução não é filosofia do caos. O texto reduz a evolução a caos ou aleatoriedade, o que é uma caricatura, né? Na verdade, mutação é aleatório, seleção natural não é aleatório. Filtra e direciona a evolução, portanto, a evolução não é caos puro, é ordem emergente a partir da variação e do filtro seletivo. Assim não exclui dados que não se encaixam. O texto acusa a ciência de excluir ou distorcer o que não se encaixa na visão. Isso é falso. O método científico já funciona porque os dados que não se encaixam levam à revisão de teorias. Exemplo, Darwin não conhecia genética quando Mendel foi redescoberto. A biologia entregou isso à teoria da evolução, em vez de descartar. Quem realmente descarta dados
que não se encaixam é o cisma, aí sim ele faz isso. Aí realmente descarta dados que não se encaixam. Você tem forças intermediárias de baleia, entendeu? Enfim, a proposta de união das visões é vaga e enganosa. O texto sugere uma visão integrada, que combina a ordem e caos. Enfim, mas o que é na ciência moderna, genética, mas ciência natural? É a combinação de variação de aleatoriedade com ordem pré-seletiva. Ou seja, a ciência já é essa visão integrada que o texto propõe como futuro. O problema é que o autor coloca isso como se fosse algo acima da ciência. Mas na prática é só uma visão disfarçada de relativismo, tentando nivelar ciência e dogma como se fossem interpretações equivalentemente válidas. Eu falei que você iria pagar. Lembra que eu postei aquele vídeo daquela menina lá, daquele meme lá? Eu falei de forma complexa? Tá aqui a resposta. Gametas são células sexuais, espermatozoide no macho e óvulo na fêmea. Haploide significa que essas células têm metade do número de cromossomos, 23 ao invés de 46. A fusão de gametas haploide é encontro de espermatozoide com óvulo. A fecundação subsequente significa em seguida, logo depois. A embriogênese é um processo pelo qual a célula formada na fecundação do zigoto começa a se dividir e formar um embrião. Culminado, chega ao resultado final, formação de um novo organismo. O resultado é um novo ser vivo. Exemplo, um bebê humano. Então, não. Eu sei o que eu estou falando, você está errado. Você falou assim, você não sabe o que você está falando. Não, eu sei o que eu estou falando. Tá, você está errado. Não, você está errado. Porque eu sei o que estou falando. Enfim, é isso, você foi refutado. Não sei nem quantos vídeos deu esse minuto aqui, vai dar um trabalhão para editar, mas já tô de boa, velho. Tudo pode te refutar, eu.